Tem um outro assunto que hoje nos preocupa muito mais, que foi a rejeição da medida provisória, que tratava do tema do IOF, tratava de outras receitas para a promoção do equilíbrio fiscal, e que há um interesse de todo mundo de saber o que é que o governo está pensando. Não é? Eu, por exemplo, eu vi algumas especulações que eu achei positivas. Eu acho que nós não devíamos dar por resolvido o problema da tributação das bets. Essa é uma questão extremamente importante que, se o governo decidir mandar alguma coisa nesse sentido, como projeto de lei ou o que quer que seja, eu acho que tem como a gente fazer prosperar. Porque eu acho que na sociedade há um clima de compreensão dos danos que esse tipo de atividade tem produzido no nosso país, e também que nós sabemos que são ganhos bilionários que essas bets têm obtido. Basta olhar o que elas têm gasto de patrocínio para clube de futebol. Basta isso, não precisa nem mais além. É bom a gente frisar um número, sabe? Tudo somado, todas as iniciativas até aqui somadas do ponto de vista tributário, vai resultar em 4 anos no seguinte placar. Quando eu falo de tudo, eu não estou me referindo só a esse projeto. Eu estou me referindo à tributação dos paraísos fiscais, à tributação dos fundos familiares que eram isentos. Estou me referindo a todo o conjunto de matérias que foram apreciadas pelo Congresso Nacional. Nós estamos falando de 25 milhões de brasileiros que ou não vão pagar ou vão pagar menos impostos. E estamos falando de 200 mil brasileiros, repito, tudo somado. Aqui nós estamos falando de 140 mil. Tudo somado, são cerca de 200 mil brasileiros do andar de cima. Nós estamos falando de 0,1% da população. 200 mil brasileiros é 0,1% da população. Que vão deixar de ter alguns privilégios para que 25 milhões tenham um pouco mais de justiça. É uma relação de mais de 100 para 1. 100 brasileiros beneficiados para um que vai perder um privilégio, não um direito. Porque pagar menos do que a média dos brasileiros é ter um privilégio. Essas pessoas elas vocalizam nos meios de comunicação uma revolta pelo fim dos privilégios, que os 25 milhões de brasileiros que vão ser beneficiados ao final do mandato do presidente Lula não conseguem ter essa expressão. Não conseguem, porque são pessoas que às vezes acordam às 4 da manhã, dormem às 11 da noite, tem 3, 4 jornadas de trabalho, tem que fazer bico no final de semana para complementar a renda. Essas pessoas estão sendo beneficiadas. Eles não escrevem artigos para os jornais de grande circulação, eles não são convidados para falar, né, nos programas de debates, eles não comparecem, eles não existem. Do ponto de vista da esfera pública, eles não são convidados a se manifestar. E é curioso como esse tema não preocupa os ditos formadores de opinião. Não preocupa. Esses meus colegas aí do direito, da economia, que são convidados a se expressar nos jornais, eles não mencionam o tema. É um tema que não existe para essas pessoas. Eu fico muito desconfortável com isso, porque eu penso que esse é o segredo do desenvolvimento sustentável, como disse o senador Rogério. Se nós não formos por aí, é voo de galinha, atrás de voo de galinha. Não tem condição de você dar sustentação. Agora, é óbvio que nós temos que olhar para o mercado externo também. É óbvio. Por isso que nós fizemos uma reforma tributária, para garantir aos exportadores, aos investidores, condição de competir no mercado internacional. Né? Porque sem a reforma tributária e com o fim da globalização e a adoção de práticas protecionistas mundo afora, nós vamos ter que ser cada vez mais eficientes e integrados. Por isso que nós estamos, sempre que possível, fortalecendo os nossos parceiros do Mercosul, da América do Sul. Estamos aí tentando entabular o nosso acordo final com a União Europeia, com grandes chances de êxito até o final desse ano. Uma reaproximação com os Estados Unidos, porque a distância ela foi baseada na desinformação, patrocinada por grupos domésticos que foram fazer a cabeça das autoridades americanas sem nenhuma aderência à realidade democrática que o Brasil vive hoje. E é assim que nós temos que proceder. No tocante à medida provisória 1303, senador Humberto, o senhor foi muito enfático, nós estamos aguardando a volta do presidente da República hoje. Amanhã devemos começar a trabalhar o tema. Mas já recebi de vários parlamentares acenos no sentido de corrigir o que aconteceu. Olha, vamos corrigir o que aconteceu. Vamos buscar alternativas ao que aconteceu. Porque, de fato, a chamada taxação dos BBBs, ela só é injusta na cabeça de pessoas desinformadas sobre o que está acontecendo no Brasil. Né? E sem querer maldizer qualquer atividade econômica que tenha amparo legal, não é disso que se trata, são atividades reguladas, mas nós temos que buscar que essas atividades
correspondam, né, em relação à tributação com aquilo que é o padrão da economia brasileira. Então, do mesmo jeito, ninguém acha injusto sobretaxar cigarro. Ninguém acha injusto. Ninguém acha injusto sobretaxar bebida. E isso o senhor sabe, que o senhor é da área, foi ministro da Saúde. No mundo inteiro é assim. Os setores que produzem externalidades muito negativas para a sociedade, né, como é o caso do álcool, do fumo e de qualquer tipo de dependência, tudo isso gera externalidades muito negativas para a sociedade. Esses setores são sobretaxados no mundo inteiro. O Brasil é até tímido na sobretaxação, porque em determinados países é quase inacessível você comprar uma bebida alcoólica. Vai lá na Escandinávia, que é um lugar frio para chuchu, que a turma vai ver quanto que você paga numa dose de destilado lá. Você vai pagar caro, e vai pagar caro porque todo cidadão lá entende que essas atividades precisam ter um outro tipo de regulação. E a maneira correta de combater tabagismo, alcoolismo, dependência psicológica é você não necessariamente proibir, porque às vezes tem coisas que são difíceis de proibir, embora no caso das bets nós tenhamos tecnologia hoje para, se essa queda de braço continuar, né, ir para um embate mais firme com o setor, que teve uma participação desastrosa nos debates lá na Câmara. Há tecnologia para enfrentar esse tema, né, porque elas são dependentes de rede social, então nós temos condição de atuar, mas eles têm que dar uma contribuição para os efeitos colaterais, né, de um entretenimento que pode gerar dependência. Não é um entretenimento qualquer. Não é ir num parque de diversão, não é ir num show. Isso é um outro tipo de entretenimento que gera dependência. Então tem que ser tratado dessa maneira. Isso não é demonizar. Isso é dar um nome à coisa, sem nenhum tipo de dificuldade. Então eu acredito que vai haver, daqui para o final do ano, uma compreensão de que nós temos um orçamento encaminhado dia 31 de agosto com alguns pressupostos. E a MP 303 era um pressuposto importante. E que, vamos combinar, ela era muito justa. Inclusive no que diz respeito aos títulos isentos. Ela buscava diminuir a distância entre o que paga de imposto alguém que adquire um título público de um título incentivado. Eu vejo agora nos jornais economistas ultraconservadores defendendo a medida. Deveriam tê-lo feito antes dela caducar, porque aí nós tínhamos uma chance de usar o conhecimento dessas pessoas em proveito do país. Quiseram se manifestar depois, porque parece que é pecado elogiar uma medida de governo progressista. É pecado. Então tudo que você faz para as camadas, né, mais vulneráveis é populismo no Brasil. Virou populismo. Né? Tudo que você faz em proveito dos ricos é moderno, é uma coisa avançada. É uma inversão de valores que realmente é uma coisa que, enfim, isso é mundo afora. Não é só no Brasil que está acontecendo. Então nós temos que cuidar para voltar a fazer a economia, mirar aquilo a que ela deveria se prestar, que é o bem-estar da sociedade. E não o bem-estar de alguns poucos em detrimento de quase todos.